Boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Spotify. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão, um canal dedicado a oferecer material de teologia de qualidade, colocar a teologia ao alcance de qualquer pessoa, religiosa ou não. Eu estou aqui. A Irene está aqui comigo. Boa noite. Boa noite, bichinho. Eu chamo ela de bichinho. Não me perguntem por quê, que é uma longa história. Bicho mesmo. E não tem nada a ver, é muito particular, é privado. Não, é bicho sim, não é bichinho do Nordeste. Isso, exatamente. É bicho mesmo. Boa noite a todos e todas. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu vou fazendo aquela minha chamada clássica, né? Para que vocês curtam agora, antes que vocês esqueçam. Também compartilhem, se você estiver assistindo no Facebook, já mete o dedo aí no compartilhar, bota lá na sua página, nos grupos dos quais você faz parte. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de clicar aí no joinha e também de se inscrever no canal e também compartilhar. Tem uma tecla aí, um botão, né? Um link que você também compartilha e pode mandar no Facebook, pode mandar no WhatsApp, pode mandar para todo lugar. Esse curso é gratuito por nossa livre deliberação de oferecer material teológico a qualquer público, independente se é religioso, cristão, teólogo, leigo, secular, de outra religião e etc. Eu tento usar uma linguagem baseada na nossa convicção de que o conhecimento cristão é público. Não somos uma religião que tem segredos, né? Pelo contrário, nossa religião é baseada na revelação. Revelação significa tirar o véu. Tem religiões que são cheias de segredos e que você tem que pagar muito caro ou fazer muitos sacrifícios para acessar os segredos. Não é assim com a fé cristã. Tudo é público, tudo é de graça, tudo é aberto, tudo é oferecido a todos, basta chegar e receber. Bom, pessoal, como vocês sabem, nós fazemos 2 transmissões por semana. Uma transmissão ocorre aos domingos, às 10 horas da manhã. Neste ano estamos falando sobre igreja e reino de Deus, muito mais sobre reino de Deus do que sobre igreja. Como nós estamos em meados de outubro, já estamos aterrissando, né, nas conclusões possíveis do nosso arrazoado desse ano. Estamos estudando parábolas do reino de Deus, vamos estudar aí mais 2 ou 3 no máximo, e vamos usar o mês de novembro para fazer os fechamentos, as conclusões. E nas sextas-feiras à noite, bem nesse horário do happy hour, né, nós temos essa transmissão às 20 horas e fazemos cursos menores. Já estudamos nesse ano cursos muito importantes, como, por exemplo, o período interbíblico, um curso difícil de encontrar. Também já ofereci um curso chamado Bibliologia, né, a formação da Bíblia, a história do cânon bíblico. E agora, nesse segundo semestre, estamos ministrando esse curso do Nomes e Títulos de Jesus Cristo. Hoje é a aula 9 de 10, portanto o curso deveria terminar na semana que vem, mas como só ia acontecer, né, a escola é minha, né, eu mudo a ementa, mudo o currículo, eu vou dar 2 aulas bônus para completar, digamos, os principais títulos de Jesus. Bom, o que nós estudamos então nas 8 aulas anteriores? Nós estudamos o nome Jesus, o nome da salvação, estudamos o nome ou o título Emanuel, que é o nome da presença de Deus. Depois estudamos o título, não nome, título, Cristo e Messias,
Messias é a versão hebraica, Cristo a versão grega. Depois estudamos os 3 títulos da filiação, que são Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, cada uma com a sua conotação, com a sua revelação a respeito de Jesus Cristo. E nas 2 últimas aulas estudamos uma parelha de títulos. Primeiro, Senhor, e na última aula 8, estudamos o título Servo. Só Jesus Cristo consegue usar 2 títulos contraditórios, né? Ele é Senhor e é servo. E este paradoxo tem a ver com a identidade de Jesus Cristo, com a singularidade deste homem, Jesus Cristo. E hoje e na próxima aula, então, aulas 9 e 10, eu começo uma nova parelha, um novo par de títulos, igualmente contraditórios, porque hoje nós queremos estudar o título pastor aplicado a Jesus Cristo e na próxima aula estudar o título ovelha. Só Jesus Cristo consegue ser pastor e ovelha ao mesmo tempo. Ou melhor, não é bem ovelha, é cordeiro, cordeiro de Deus. Nesta aula e na próxima nós vamos falar muito sobre a família da ovelha, do carneiro e do cordeiro, então vai ficar muito claro, mas de ser figurado como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Assim ele foi levado ao matadouro. Então nós já estudamos esses títulos que eu falei, Jesus, Emanuel, Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, Senhor e Servo. Hoje é a aula 9, próxima aula, aula 10. Nós vamos estudar então este par de títulos tão contraditórios que são Jesus Cristo, o bom pastor, e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Nas outras 2 aulas bônus, elas são bônus, mas não são menos importantes, nós queremos estudar o título Logos, ou verbo, ou palavra, e também queremos estudar o que não seria um título, mas em Jesus Cristo é um título, que é o título Eu Sou, que é um título divino aplicado a Yahvé, porém também apropriado por Jesus Cristo, ok? Então, feita essa introdução, nós podemos ir para a nossa aula de hoje, que é Jesus, o Bom Pastor. Um título que Jesus avocou para si mesmo, que ele se autodesignou, né? Bom, gente, para nós falarmos sobre o título pastor, nós vamos ter que tomar aqui alguns cuidados. Esta aula demandaria muito tempo, eu vou tentar ser bem completo, mas eu não vou ter tempo de aprofundar. Esta aula conversa com o curso de domingo, quando nós estamos falando sobre igreja e reino de Deus, e quando falamos sobre igreja, devemos falar sobre pastor. Então, de certa forma, eu vou falar de Jesus como pastor, mas eu vou deixar uma corda aberta, né? Uma corda esticada para dialogar com o curso de domingo, quando nós falarmos sobre pastor. Então, vocês já perceberam que o título pastor é um título muito elástico, né? Ele se aplica primeiramente no sentido real, no sentido denotativo, né? Ele se aplica ao homem que cuida de ovelhas, carneiros, cordeiros e gado miúdo. Esse é o pastor ou pastora. Mas quando nós falamos pastor hoje, nós aqui do Ocidente, desse mundo cristianizado, né? Especialmente nós, os cristãos não católicos, quando nós falamos palavra pastor, nós não acessamos o sentido original. Pelo contrário,
Nós acessamos o sentido figurado, sem nos darmos conta de que quando nós pensamos no pastor da igreja, nós estamos usando a palavra pastor em sentido figurado. Como, porém, nós não somos da cultura de Jesus, nós não somos da cultura palestina do primeiro século, nós não convivemos com a ovinocultura, com a caprinocultura, nós convivemos mal e mal com a galinhocultura ou com a bovinocultura. Nós não sabemos nada sobre ovelhas e carneiros e cordeiros. Eu tive que estudar para saber quem é quem, né? Se o carneiro é parente do cabrito, da cabra, do bode, etc. Porque não é da nossa cultura, não é da nossa convivência, pelo menos não é da minha, que sou um urbano do asfalto, né? Como nós não convivemos com essa cultura, para nós todos, pastor é o homem da igreja. E o seu feminino, no caso das igrejas que aceitam mulheres liderando igrejas, pastoras. Então essa é a primeira correção que eu tenho que fazer. Ela parece muito óbvia, mas ela é muito importante. A palavra pastor, no seu sentido original, no seu sentido real, não tem nada a ver com igreja. Ela tem a ver com o gado miúdo. Ela tem a ver com o profissional do campo que cuida do gado miúdo. Qual gado? Especialmente ovelhas, carneiros, seus filhotes, né? Ovelha é a fêmea, carneiro é o macho, e cordeiro o filhote. E também pode ser usada, evidentemente, para o gado miúdo, como cabras. Então é perfeitamente possível pastorear cabras e bodes, né? E quando nós falamos aqui para nós, então, né, nós que não somos da cultura oriental, que não somos da ovinocultura, porque no Brasil e aqui no mundo ocidental, mesmo quando se cria ovelhas, não se cria por meio do apacentamento. Portanto, não existe mais para nós o pastor do campo, só o pastor da igreja. Resultado, quando eu falo pastor, você pensa imediatamente na figura, no sentido figurado. E neste caso, o sentido figurado, que é o sentido do hominho da igreja, engoliu o sentido real. Deu para entender? O sentido figurado cresceu tanto, ele cresceu tanto na nossa cultura, que ele engoliu e ele nublou real completamente o sentido real, de modo que hoje eu e você, quando falamos a palavra pastor, na nossa mente, o que o nosso cérebro, nosso banco de imagens fornece imediatamente é o hominho da igreja de terno e gravata, né? E não jamais o pastor do campo. Então esse é um primeiro corte que nós devemos fazer aqui. Nós devemos voltar no tempo, nós devemos migrar para aquela cultura e nós devemos, neste momento, para entendermos Jesus como pastor, afastarmos completamente o sentido figurado, eclesial, religioso e voltarmos para o sentido original de onde a figura derivou. Então a palavra pastor, meus irmãos, neste sentido real, tem a ver, aqui vem um pouquinho agora de etimologia e de evolução do conceito. A palavra pastor vem de pasto. E pasto é o lugar onde os bichinhos pastam. Então a palavra pastor não tem nada a ver com terno e gravata, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com sermão, não tem nada a ver com púlpito, não tem nada a ver com gabinete pastoral. A palavra pastor tem a ver com pasto, pastar, onde o gado miúdo, quando eu disser gado miúdo, ovelha, carneiro, etc., me entenda de modo simples, onde o gado miúdo se alimenta.
especificamente este gado pequeno. A Bíblia não fala tanto do boiadeiro. Nós aqui no Brasil estamos muito mais acostumados com o cowboy ou com o peão, né? A Bíblia não trata tanto, apesar de os judeus também terem bois e vacas, né? Os bezerros, os novilhos, né? Mas neste caso seria o carinha que cuida deste gado miúdo. Então a palavra pastor, olha só, até no meu próprio modo de pronunciar, a palavra pastor, tira o R do final, que dá uma ideia de agente, né? Por exemplo, muitas profissões terminam com esse final or ou ora. Por exemplo, escultor, pintor, que mais? Sei lá, tem um monte de coisa que termina com or, né? Ora, né? Um monte. É um indicativo de agência, de quem age, de quem faz. Então, pastor é o homem do pasto. O pasto forma o verbo pastar, que é alimentar-se. No latim, esta palavra pastor, porque a nossa palavra pastor vem do latim, ela vem da palavra pastus, que é um derivado do verbo passere, que existe em português. Vocês não conhecem, mas existe o verbo passer com SC. Não é passer com C, nem passer com SS. É o verbo passer. Este verbo é um verbo, digamos, culto. Ele existe, porém não é usado. Mas nós conhecemos o verbo apacentar. Apacentar. Então, o verbo passer formou o verbo apacentar, que significa exatamente levar ao pasto. Então, veja, de um lado você tem o pastor, que leva os bichinhos para o pasto, para que elas se alimentem. E de outro lado, você tem os bichinhos, as ovelhas, os carneirinhos, os cabritos, as cabras, os bodes, que pastam. Então aqui está a parelha, né? A parelha. De um lado, o pastor apacenta, que significa o quê? Levar os animaizinhos para o pasto. Do outro lado, os animaizinhos pastam. Seria simples assim, não fosse a ovelha um animal irremediavelmente doméstico. A ovelha é um animal que não tem como sobreviver na vida selvagem. Ela depende completamente do pastor lhe dar de comer. Os bodes, as cabras, existem aí nas suas versões selváticas, né? Existem as cabras monteses, existem esses animais desta família, digamos, que sobrevive no mato. Se eles não foram domesticados ou se eles forem encontrados na vida selvagem, eles vão estar lá se virando como qualquer outro animal herbívoro, veados e quaisquer outros desses animais na sua forma selvática, na sua forma natural. Não é assim com a ovelha. Por isso, esta figura vai tratar especificamente da ovelha e do carneiro, e não da cabra e do bode. Vocês conhecem aquela parábola em que Jesus fala que vai separar os bodes das ovelhas. Então, são famílias diferentes que se comportam de formas diferentes. Esta palavra, então, que une pastor e o gado miúdo, esta palavra pastar, pasto, apacentar, ela vem de uma origem etimológica que carrega a ideia de alimentar e cuidar. Ora, eu acabei de falar que a ovelha e sua família
é completamente dependente dos cuidados deste profissional, deste homem ou mulher, porque a Bíblia também tinha pastoras, né? A igreja que inventou esse negócio que mulher não pode ser pastora. Mas lá na Bíblia, né, a esposa de Moisés era pastora, a Raquel era pastora, a Lia era pastora, ninguém tinha... Aliás, era um serviço bem feminino, masculino-feminino, indistintamente, né? Era um serviço que não tinha divisão de gênero, né? A Bíblia tem homens e mulheres que pastoreiam. Esta palavra, então, pasto, pascer, apacentar, pastar, elas vêm de uma origem etimológica, a mesma que forma a palavra pão para nós, que forma a palavra antepasto. Veja que nós, humanos, não usamos a palavra pasto, mas usamos a palavra antepasto, que vem antes do pasto. Então, a gente não está no pasto, mas a gente come o antepasto, né? E também forma a palavra pai, que é, na sua forma original, aquele que provê o pão, né? E que, portanto, forma a palavra padre, porque a palavra padre nada mais é do que a forma latina, a forma espanhola, né? Derivada da palavra da qual nós formamos a palavra pai. Então, pai, pastor e apacentador é a mesma coisa. Com isto, meus irmãos, nós retroagimos a origem do sentido da palavra. Quando nós falarmos a palavra pastor, quando nós falarmos o Senhor é o meu pastor, ou quando nós falarmos Jesus é o bom pastor, nós temos que afastar o sentido religioso eclesial. Não pensa no teu pastor, nem na tua pastora. Pensa no hominho do campo. O hominho lá com a sua vara, com o seu cajado, com o seu bornal, né? Levando os seus animaizinhos naquela região árida, pouco provida, inclusive de água, né, uma região árida, e tendo que cuidar daqueles animais. Então, um ofício difícil para o pastor e difícil para as ovelhas, que requeria muito cuidado. Então, a ideia envolvida aqui nesta relação entre pastor e ovelha, eu posso resumir em 3 verbos: alimentar, cuidar, proteger, né? Quando você vê o Salmo 23, você vê claramente essa ideia. O Senhor é o meu pastor. Ele me leva aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas. Ele me faz repousar. Sua vara, seu cajado, né, etc. Então ali seria uma poesia, uma poesia, na qual a ovelha fala do seu pastor, né? E aí, claro, o salmista se vê na posição de ovelha e vê Deus como sendo o pastor. Bom, com isso eu já coloquei de lado a ideia do pastor da igreja, recuperei a ideia original do pastoreamento, do apacentar, e já vim para a ideia, para o primeiro uso da ideia da ideia figurada da palavra pastor, que é aquela que todos nós conhecemos do o Senhor é o meu pastor. Então percebam que agora nós demos um grande salto aqui, né? Nós demos um grande salto. Primeira coisa, você tem o pastor literal das ovelhas literais. Aquelas que andam de 4, que fazem bé e que dão lã, né? Estas aí. Então, pastor literal, ovelha literal, carneiro literal, cordeiro literal. Mas há na própria Bíblia um uso figurado da palavra pastor, antes mesmo de haver igreja e pastor e tudo mais que nós cristãos sabemos. Então é isso que eu quero mostrar para vocês agora. A palavra pastor, que em hebraico é Ra, né? As pessoas conhecem esse Jeová Ra,
né? Jeová meu pastor, Jeová pastor, né? Yahvé pastor. Esta palavra Ra em hebraico, ela então tem três aplicações, sendo uma literal e duas figuradas. Prestem muita atenção aqui, senão você vai derrapar, né? E vai cair lá no sentido eclesial e vai perder o sentido de Jesus, né? Então, só podemos falar do pastor da igreja depois de Jesus. Antes de Jesus, não. Nós temos que fazer essa trilha aqui. Então, a palavra pastor no Antigo Testamento tem três aplicações, sendo uma literal e duas figuradas. Preste muita atenção. Uma literal, duas figuradas. A literal é o pastor literal que cuida das ovelhas literais. Então, a Bíblia fala de Abel, fala dos patriarcas, fala das filhas de Labão, fala dos filhos de Jacó, os filhos de Jetro, as filhas de Jetro, o próprio Davi, que como todo mundo sabe, era pastorzinho de ovelhas, e o trabalho dele era este que eu acabei de falar, levar os bichinhos para comer, achar água, achar oásis, proteger dos animais, proteger do sol, recolher os animais à noite, proteger dos ladrões. Muitas vezes o pastor tinha que dormir no campo, porque não dava para viajar com estes animais, né? Então você percebe, por exemplo, os filhos de Jacó, quando José vai até eles estão longe da casa do pai. Por quê? Porque eles tinham que levar os animais onde houvesse pasto, onde houvesse água. Depois há um sentido figurado dos líderes de Israel, dos homens que cuidam do povo de Israel. Então, a gente pode falar, por exemplo, claramente de Davi como sendo o pastor do povo de Israel. Por exemplo, Deus manda dizer para Davi: eu te escolhi para você apacentar o meu povo. Apacentar o meu povo. Vejam, Davi era um pastor literal, de ovelhas literais. Depois ele foi promovido. Ele foi promovido a rei, governante do povo de Israel. Mas como ele entendia de ovelha, Deus falou na língua da ovelha com ele. E Deus falou: tu apacentarás o meu povo de Israel. Numa outra situação, na época do rei Acabe, o profeta Miqueias fala para o rei Acabe: vi Israel disperso pelos montes como ovelhas sem pastor. Uso figurado. Acabe era o rei de Israel, deveria cuidar do povo como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas ele era um mau rei, um rei perverso, um rei idólatra, um rei corrupto, e, portanto, o povo estava disperso, sem cuidado, sem alimento, sem proteção, como ovelhas sem pastor. Muito mais na frente, no livro de Isaías, tem uma frase de Isaías que é muito chocante. Eu citei esse texto quando nós estudamos a palavra Cristo ungido, quando Deus fala do imperador Ciro, do rei Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. A profecia chocante está dizendo que Deus usaria um rei ímpio para cuidar do seu povo. Ele será como um pastor do meu povo e ele não me conhece, mas ele vai fazer toda a minha vontade. Então aqui eu mostrei para vocês alguns sinais, alguns poucos vestígios de homens governantes atuando como figuradamente pastores do povo. Então vejam, aplica-se ao governante
ao líder político militar a ideia figurada do que um pastor faz com suas ovelhas. Trata-se de um período que não é Estado democrático de direito, que prevalece o poder absoluto dos reis, e esses reis, então, dispondo de tanto poder, deveriam cuidar do seu povo e não matar o seu povo ou explorar o seu povo. O seu povo, nesse sentido, estava tão vulnerável nas mãos do governante que eram como verdadeiras ovelhas, estavam totalmente à mercê daqueles superpoderosos governantes. Então, um modo de limitar o poder desses governantes era dizer, olha, não explore esse povo. Esse povo depende de você. Você detém todo o poder. Então, use o seu poder como um pastor que cuida das ovelhas, né? Esteja disposto até a dar a vida por elas. E o terceiro, então, esse é o segundo sentido e o primeiro sentido figurado. O terceiro sentido do Antigo Testamento, que é o segundo sentido figurado, é Deus como verdadeiro pastor. Então, Deus aqui é apresentado como o pastor perfeito, o pastor padrão. E os homens governantes deveriam imitar a Deus no cuidado com o seu povo. Ao invés de explorar o seu povo, deveria cuidar do seu povo como Deus cuidava dos patriarcas, como Deus cuidava das famílias, como Deus cuidava dos pobres, como Deus cuidava dos escravos. Nesse sentido, Jacó, o Jacozinho, quando já está velho, fala com José que o Deus que foi o meu pastor desde o meu nascimento até hoje, cuide de você, meu filho. Vocês conhecem a história de Jacó, um patriarca sofrido, perseguido, ameaçado de morte, muitas vezes teve que fugir do seu próprio irmão, dos seus parentes, teve que fugir do seu próprio pai, da sua mãe, teve que fugir de inimigos, teve que fugir para o Egito por causa da fome. Ele diz que viveu mal e porcamente, né? Para usar uma linguagem bem pesada, né? É isso que ele fala para Faraó. Ele fala, os anos da minha vida foram poucos e maus, né? Minha vida não foi boa, eu sofri muito. Mas ele fala para José, Deus foi o meu pastor. Ora, Jacó era pastor. Jacó sabia como aqueles animaizinhos dependiam dele. Ele sabia que se ele negligenciasse o cuidado com seus animaizinhos, ele teria perdido tudo. E ele fala, puxa vida, aos olhos de Deus eu sou como uma pequena ovelha, mas Deus cuidou de mim, ele me protegeu. E depois ele fala também de novo que o próprio Jacó, ele fala que Deus é o poderoso de Jacó, o pastor e a pedra de Israel. Então veja que ele usou aqui duas figuras, a figura do pastor e a figura da pedra firme, da rocha firme de Israel. Quando Moisés está passando o comando para Josué, ele fala para que Josué oriente o povo, para que o povo nunca fique como rebanho sem pastor. Percebam esta ideia do rebanho sem pastor. Já apareceu ali com Acabe e apareceu aqui agora de novo com Moisés. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus, quando estava cuidando da multidão, ele falou algo assim, vejo o povo de Israel como ovelhas sem pastor. Tenho dó desse povo, porque são como ovelhas sem pastor. Bom, esta ideia, esta preocupação do povo como ovelha sem pastor já estava presente no Antigo Testamento. O Davi, que fala, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, Yahvé é meu pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas, né? Ele me faz repousar. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo. Então ali Davi, poeticamente, dá voz à ovelha e se coloca na posição de uma ovelha, dizendo: como Deus cuida de mim. Me faz lembrar os meus tempos de pastor, quando eu tinha que matar as feras do campo, ou enfrentar ladrões, ou enfrentar cachorros, para salvar as minhas ovelhas. Tem um Salmo 80, em que o salmista, não me lembro agora de quem que é o Salmo, mas isso não importa, ele fala assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a Josué como um rebanho. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho. Então, o que eu mostrei para vocês aqui até agora é o seguinte: no Antigo Testamento, a palavra pastor ocorre em 3 sentidos. Um literal, 2 figurados. Literal, é a ovinocultura. São os bichinhos, o gado miúdo e os cuidados que eles demandam do homem ou da mulher que cuidam deles. No sentido figurado, você tem a palavra pastor aplicada a Deus, que cuida do seu povo, cuida das necessidades do seu povo. E secundariamente aplicada aos governantes, que são exortados a cuidar do seu povo como Deus cuida do seu povo. Uma coisa é usar o título de pastor. Outra coisa bem diferente é imitar Yahvé no cuidado com o seu povo. Bom, esta ideia vai aparecer então muitas vezes nos Salmos, por exemplo. Eu vou citar aqui alguns só para ilustrar, né? Ali quando fala do rebanho ali na letra B aí, Salmos, né? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, não chamou Deus de pastor, mas chamaram-se a si mesmos de ovelha do teu pasto. Então, indiretamente, se nós somos ovelhas, estamos no teu pasto, tu és o pastor, né? Isso é a dedução. O teu povo, tu os conduziste como rebanho. Olha aí, como o povo reconhece Deus como o pastor. De novo, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. Está falando do Êxodo, né? Salmo 79, nós somos ovelhas do teu pasto. Salmo 95, ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Então percebam como o povo se identifica como um rebanho de Yahvé, e individualmente como ovelhas que recebem o cuidado de Yahvé. E no Salmo 100, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então a ideia de pastor, a ideia de rebanho, a ideia de pasto estão muito presentes aqui no Antigo Testamento. Os profetas também falam de Deus como pastor. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Se você observar bem, esta profecia de Isaías, capítulo 40, se refere a Jesus Cristo. Vós que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, façam veredas direitas para ele. Ele virá, ele cuidará. Como pastor apacentará o seu rebanho. As ovelhinhas pequenas ele pegará no colo, ele cuidará delas. Está falando de um pastor que Deus providenciará. No capítulo 49 fala, eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Está dizendo que Deus restauraria o seu povo e que Deus faria que todo lugar tivesse pasto. Nunca mais as pessoas passariam fome. O profeta Miqueias também falando de Jesus, apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua
herança. Jeremias falando do povo, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. E acusando os líderes do povo, vocês dispersaram as minhas ovelhas, vocês as afugentaram, vocês não cuidaram delas. Deus espalhou a Israel, mas ele o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Então isso mostra para nós que a ideia de pastor e de rebanho está totalmente espalhado no Antigo Testamento. Vou repetir, tá? Para encerrar esse ponto. No sentido literal, porque todo o povo de Israel conhecia a cultura da ovelha, a ovinocultura. No sentido figurado, aplicado a Deus, por causa da experiência que o povo tinha do cuidado de Deus para com eles, e secundariamente aos governantes, aos líderes, que deveriam imitar a Deus no cuidado com o povo. Por isso, Deus não tinha instituído monarquia, porque ele sabia muito bem que dificilmente um rei agiria como pastor. E isso foi uma grande tragédia. Agora eu quero mostrar para vocês a decadência do pastorado no Antigo Testamento. O fracasso, o colapso total deste modelo pastoral humano, de como os homens governantes fracassaram em cuidar do povo de Deus. E para nós entendermos, então, como Jesus Cristo vai se apresentar como bom pastor, nós temos que ter duas figuras em mente. Yahvé, pastor do seu povo, e os pastores humanos que fracassaram, que traíram a Deus e mataram as ovelhas de Deus. Se você não tiver em mente estas duas figuras, você não vai entender Jesus Cristo como bom pastor e também não vai entender bulhufas do que significa o título pastor na igreja. Muitos pastores da igreja são figura desses pastores que eu vou denunciar agora. Então eu gostaria muito, eu não tenho tempo, talvez no curso de domingo a gente aprofunde esse tema, mas vocês deveriam todos, hoje ainda, não agora, mas hoje ainda, vocês deveriam ler o capítulo 34 de Ezequiel. O capítulo 34 de Ezequiel é uma denúncia de Yahvé contra os pastores do seu povo. Quais pastores? Os governantes que deveriam cuidar do povo, cuidar das necessidades do povo, garantir o bem-estar do povo. Em que sentido? Em todo sentido que o povo demandar, em todo sentido que o povo precisasse. Lembrem vocês que os homens são chamados de pastores no Antigo Testamento, no sentido figurado, como imitadores de Yahvé, e não como exploradores do rebanho. Então, a relação real entre homem e ovelha, o pastor literal e a ovelha literal, servia de figura para o modo como Deus tratava o povo e servia de diretriz para como o governante deveria tratar do povo. Se não entendermos isso, não vamos entender o papel de Jesus Cristo, que transforma, revoluciona o pastorado e aí institui, entre aspas, um novo modo de pastorear. Por isso que eu falei, deixa a igreja de lado. Não pode fazer a ligação direta. Tem que passar por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo mudou o modo de ser Senhor,
mudou o modo de ser servo e também mudou o modo de ser pastor. Se não entender isso, não entende o resto da aula e não entende Jesus Cristo. Quando vocês estiverem repetindo esta aula, ouvindo pela segunda vez, como alguns fazem, parem nesse momento, vão ler Ezequiel 34, eu confundo o profeta com o rei, Ezequiel 34, depois continuem, tá bom? Fale. Não, é que hoje nós não temos naquela época era plenamente entendível e comunicável, né? Entendível, acabei de criar. Porque essa vida de criação de estava ovelhas... diante deles, todo mundo conhecia. Hoje para nós Exatamente. É uma coisa que foge ao nosso entendimento, né? Por isso que a gente corre o risco de entender Jesus a partir da igreja. E isso está errado, entendeu? Nós temos que entender a partir de onde ele partiu, que é do campo, daquele cuidado. Né? Okay. E aí é claro e que não eles fazer entendiam o caminho perfeitamente, né, o cuidado com as ovelhas, a disciplina, a coisa toda, que a gente não tem nem ideia como é. Não, gente, olha, isso que ele está falando abre um outro campo de reflexão que eu não tenho tempo de lidar aqui, que é o seguinte. A cultura da ovelha no Oriente, lá na Palestina, lá no mundo, na Síria, no Iraque, no Irã, no Afeganistão, ainda é como na Antiguidade. E não tem absolutamente nada a ver, até onde eu estou informado, com o modo como se cria ovelha aqui no Ocidente. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui nós tratamos ovelha de um modo completamente diferente. Lá eles conhecem a ovelha pelo nome, como Jesus vai falar em João 10, e lá eles podem ter ovelha como animal doméstico. Assim como nós temos cachorro, eles podem ter ovelha. Lembra do Natan? Lembra do Natan, quando vai contar a parábola para Davi? Ele fala, tinha uma ovelhinha que ele cuidava dela no colo. Ela dormia com seus filhos. Então é o animal doméstico. E o rico foi e matou. Né? Então é outra relação. Tá? Claro que eles comiam carne de ovelha, que eles comercializavam, etc. Não estou dizendo isso. Mas é outra relação, é outro cuidado. Bom, o capítulo 34 de Ezequiel diz o seguinte, eu vou ler aqui resumidamente, nos versículos 2 e 3, Yahvé denuncia os pastores de Israel porque apacentam a si mesmos. Olha que absurdo! O verbo apacentar estabelece uma relação entre o pastor e a ovelha. Apacentar a si mesmo é um absurdo. Eles comem a gordura, se vestem da lã, degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. Apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. É uma denúncia. No versículo 4, fala que eles não agem como pastores. Ele fala assim, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Lembra de Jesus falando da ovelha perdida? Lembra de Jesus falando, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido? É nesse contexto que ele está falando. Ele fala, vocês dominam sobre elas com rigor e dureza. Pedro vai dizer, cuidem do rebanho do Senhor, não como dominadores do rebanho. É esse texto que ele tem em mente. Vocês estão dominando sobre elas com rigor e dureza. Vocês não cuidam dos fracos. Vocês não cuidam dos indefesos. Vocês não os defendem. E depois ele fala, vocês são culpados das minhas ovelhas estarem espalhadas. Elas se espalharam por não haver pastor. Elas se tornaram pasto para as feras do campo. O campo se tornou uma ameaça para elas. E ao invés de elas comerem no campo, elas é que foram devoradas no campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes.
e por ter todo elevado o outeiro. Ovelha não tem condições de procurar seu próprio alimento. Elas andam espalhadas por toda a terra. Como que estava o povo de Deus nessa época, o povo de Israel? No exílio. Elas foram entregues à rapina. Elas se tornaram pasto para as feras do campo por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, antes cuidam de si mesmos, mas não cuidam delas. E aí, mais para frente, ele fala, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ouvi vocês, pastores, assim diz o Senhor, eu estou contra vocês, e eu exigirei de vocês as minhas ovelhas. Eu vou pôr termo, eu vou encerrar o pastoreio de vocês, e vocês não apacentarão mais a si mesmo. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e elas não serão mais o pasto de vocês. E esse texto termina, eu estou lendo muito resumidamente, quando ele fala assim, no versículo 11 e 13, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas nos dias de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei e apacentá-las-ei com justiça. E eu não vou ler aqui o restante do texto, porque fala que esse pastor vai julgar também entre ovelhas e ovelhas. Meus irmãos, este capítulo 34 de Ezequiel representa o fim dos homens e mulheres como pastores espirituais do seu povo. Aqui Deus reconhece o fracasso dos seus representantes. Eles deveriam ter cuidado do povo de Deus como o próprio Deus cuidava, pastoreando, cuidando, protegendo, guiando o seu povo para que o seu povo não fosse desgarrado. O que o Antigo Testamento está mostrando é que todos os homens instituídos para pastorear o povo de Deus, em lugar de Deus, como representante de Deus, fracassaram e acabaram pastoreando a si mesmos e deixando perder o rebanho. Portanto, quando o povo de Deus foi disperso no exílio, este regime pastoral foi extinto, acabou completamente. Tem um versículo aqui de Ezequiel que eu não li, mas que é muito importante, eu já me referi a ele em aulas anteriores e agora também eu preciso ler, que é o versículo 23. Eu li o 22, se não me engano, mas não li o 23 e o 24, e aqui fica muito claro. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi
será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas fera da terra, seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. E aí ele continua falando das bênçãos que ele prometeu. Com isso, nós terminamos o Antigo Testamento. E terminamos o Antigo Testamento com o colapso de uma dos três pastores. Restam o quê? O pastor literal e o Deus como pastor do seu povo. O pastor fracassou completamente e Deus eliminou este regime completamente. Eu considero, veja, eu sou pastor, eu sou um homem da igreja, mas eu considero que o Antigo Testamento eliminou, aboliu completamente a ideia do pastor como líder em qualquer nível que o povo de Israel conhecia. E ao defender o fracasso desse pastorado, Deus promete um pastor, alguém que agora, como ele próprio queria, como ele próprio foi para o seu povo no deserto, ele agora viria na pessoa do filho de Davi. O meu servo Davi é que as apacentará. Então, quando Jesus se apresenta como ungido, como filho de Davi, ele é também o pastor. E com isso, nós chegamos então a Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para cuidar do povo, preferencialmente aqueles que os pastores do povo judeu não davam atenção. Então, quando Jesus chegou, estava cheio de ovelhas. Na verdade, tinha uma justa e 99 perdidas. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida, ele está dando um estapeamento na cara dos pastores do povo de Israel, porque ele fala, ainda que houvesse 99 justas e uma perdida, eu iria buscá-la. Mas ele veio buscar porque todos se perderam. As 99,9 estão perdidas. E o resto também está perdido, só não sabe que está perdido. Todos se perderam, todos extraviaram, todos estão comendo, estão virando pasto dos romanos. Aqueles que ainda não foram destruídos é uma questão de tempo, porque Roma está ali para pastar e tomar tudo daquele povo. Então é neste cenário, meus irmãos, que Jesus Cristo vai falar de ovelha e de pastor. Esses versículos 12 e 13 do capítulo 34 diz respeito à volta do exílio, quando ele diz que vai congregar de vários... Sim, bem colocado. No sentido do exílio, mas apontando para o sentido que Cristo deu. E não no sentido que a crentaiada está falando essa semana da volta do Estado de Israel. Bem observado. Bem observado. Porque fala que vou tirá-las dos povos, congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Aí eles dizem que é a criação do Estado de Israel. Significa libertar as ovelhas, as pessoas dos seus déspotas, onde quer que elas estejam. Jesus vai dizer isso claramente em João. Eu sou um bom pastor, ainda há muitas ovelhas para trazer. Ia levar para Israel? Não. Tirou-a dos povos. Tirou-a em que sentido? Cortou-a da mão dos lobos, dos déspotas, dos falsos pastores, onde quer que se apresentem.
Inclusive as que estavam unidas ao sistema, a forte e a gorda, ele fala que vai destruir, Exatamente. né? Porque sempre tem as não, ovelhas por isso que eu falei. que estão dentro Aqui do no sistema versículo concordando com a 17, opressão, né? no versículo 17 ele fala assim: quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então assim, aqui, porque se trata de uma figura, aqui nós temos que tomar muito cuidado, se trata de uma figura. Então, o ser humano faz papel de pastor e de ovelha ao mesmo tempo, porque se trata de figura. Se trata de figura. Nem Jesus é pastor, nem você é quadrúpede. É tão óbvio, mas nós precisamos dizer isso. Quando a gente fala de pastor no sentido figurado, nós temos que lembrar do que é que ele está falando, porque nós não somos ovelhas literais. Nem Jesus é um pastor literal. E você que é pastor não precisa comprar um cajado para usar de enfeite no seu Exatamente. escritório. Não precisa. Bom, vamos então para o Novo Testamento, tá? Eu tenho pouco tempo, né? Eu levei vocês até agora, trouxe vocês até agora. O que eu fiz até agora? Vou fazer uma pequena recapitulação. Primeiro, devolvi a palavra pastor-ovelha ao seu sentido original, literal. Depois mostrei que esta mesma terminologia, pastor e ovelha, é usada no sentido literal, obviamente, mas é usada no sentido figurado no que tange a Deus e o ser humano. Assim como o homem literal cuida da ovelha literal, Deus cuida do ser humano. O ser humano é frágil e Deus cuida do ser humano, das necessidades do ser humano. E nesta relação surge aí um intermediário, que é o governante, o cara que exerce liderança, de qualquer tipo. Não é correto, não é intelectualmente honesto fazer agora aqui uma divisão, se é política, espiritual e etc. Porque no passado tudo isso era junto. Tudo isso era uma coisa só, não havia divisão de poderes. Então o rei é pastor, sacerdote, ele é juiz, ele é legislador, ele é tudo. Então, pastor no seu sentido amplo. Cuidado com as comparações hoje. Exato. O que Ezequiel está dizendo é que este modelo fracassou completamente. Qual é a prova? A prova é o exílio, a destruição do povo. Aquilo não poderia ter acontecido. Aconteceu por quê? Porque os reis e os sacerdotes e os líderes e os juízes e os pais e os rabinos, todo mundo traiu a liderança do povo. E o povo ficou completamente largado. E o povo se tornou ovelha sem pastor. E quando Jesus chega, como é que ele encontra o seu povo? Como ovelha sem pastor, sendo roubada, pilhada, saqueada, devorada, consumida, sacrificada. E os pastores que existem estão apacentando a si próprios. Então, porque este modelo fracassou, Deus o aboliu e instituiu em seu lugar um único pastor. E é assim que a palavra pastor em grego será indicada para Jesus. Então a palavra em grego, né, a palavra em hebraico é ha, a palavra em grego é poimen, mas é uma palavra também ligada à ideia de cuidar e alimentar. Então a ideia é a mesma, aqui não faz muita diferença. A palavra vai ser usada no seu sentido literal, você vai ver ali os pastores de Belém, você vai ver toda essa ideia e tal, mas o que me interessa no Novo Testamento é o sentido figurado. Então vamos ali para a letrinha B ali, sentido figurado, que é o uso da palavra pastor, ovelha, apacentar para Jesus. Então em Mateus capítulo 9, Jesus fala assim: tenho compaixão desta multidão, porque são como ovelhas sem pastor. Mateus 9, 36. Quando Jesus fala que vê a multidão com compaixão como ovelhas sem pastor,
ele está assumindo ser o pastor das ovelhas, aquele que veio buscar e salvar o perdido. Quando ele fala buscar e salvar o perdido, ele tem em mente a figura do pastor. Bom, o texto clássico para a identificação de Jesus com o pastor de Yahvé, o pastor do povo de Deus, é sem dúvida alguma João 10. Então eu vou ler aqui uma parte de João 10, depois vocês podem ler, né? É um sermão parabólico, né? Ele é um sermão parábola, né? Porque aqui não é bem uma parábola, porque Jesus usa analogias, né? Do pastor e da ovelha. Mas prestem atenção, irmãos e irmãs. Prestem atenção. Jesus está olhando de um lado o homem literal cuidando das ovelhas literais, e do outro lado ele está olhando Deus e o ser humano. E está fazendo entre essas duas colunas uma relação analógica, uma analogia. Jesus não é pastor, como você não é ovelha. Mas você e eu temos aspectos que podem ser comparados às necessidades de uma ovelha, que o pastor atende. Desse lado aqui, o pastor literal do gado literal. Gado, não no sentido bolsonarístico, no sentido real, não no sentido, não no sentido figurado. Não, porque se falou muito em gado nos últimos tempos. E é um sentido figurado. Sentido figurado. Não está dizendo, a gente está dizendo que as pessoas Mas falam eles estão isso. falando no sentido figurado dos últimos anos, foi no sentido bovino. Sim. Né? Aqui é no sentido ovino, sem B de Bolsonaro. Ovino, desculpem, no sentido ovino, de ovelha, ok? Bom, não podemos transigir com a literalidade de um lado para a figura do outro. Temos que traduzir e interpretar. Então, há elementos aqui desta relação literal, pastor literal e ovelha literal, que podem ser comparadas à relação entre Jesus e os seres humanos, ou entre Deus e os seres humanos. Mas nem tudo pode ser aplicado. Por exemplo, o pastor literal mata a ovelha literal. Esse pastor do lado de cá não mata a ovelha. Pelo contrário, ele fala que ele morre. E aí ele assume o papel de ovelha. É o que nós vamos ver na próxima aula. Ele é que dá a vida por suas ovelhas. Por isso o Pai me ama, está escrito aí. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então ele se torna um pastor mártir e ao mesmo tempo uma ovelha expiatória, um bode expiatório, um carneiro expiatório. Né? Então percebam que lidar com figuras é muito temerário. O pastor literal tosquinha a ovelha literal. O pastor do lado de cá não pode explorar a ovelha figurada. Né? O pastor literal vende a ovelha literal. O pastor literal vende a ovelha literal. O pastor do lado de cá não faz isso. E come a carne, manda para comer. Exato, carne, faz churrasco, convida os amigos. O daqui não faz. Então percebam vocês como a importância de nós entendermos que se trata de uma figura. E se é uma figura, tem aplicação limitada e não ampla. Né? E tem gente que força a mão e transforma tudo numa relação de pastor e ovelha, como se o homem da igreja fosse de fato de uma categoria diferente dos demais homens e mulheres da igreja. Né? Ele acha que ele é de uma espécie diferente. Assim como na relação literal você tem o homem, o humano, e do outro lado o ovino. Né? E ele pode oprimir pelo caju. Exato, ele pode ser um mau pastor. Né? E, inclusive, ele faz coisas, como eu acabei de falar, que o pastor, no sentido figurado, que o Cristo não faz. Né? O Cristo não mata a ovelha. As figuras. Ele confunde. E fazem isso propositalmente. Por isso que eu falei que a aula de hoje dialoga com a aula com o curso de domingo. Bom, vamos a João 10. Eu escolhi aqui apenas
Ele fala do pastor, do mercenário, o pastor conhece a ovelha, o mercenário não sei o quê, o pastor entra pela porta, o mercenário pula, o pastor quando vê o lobo, ele protege a ovelha, o mercenário foge porque não tem amor às ovelhas e tal. Então, mas eu quero pegar especificamente a partir do versículo 11 até o versículo 16, vou ler, é autoexplicativo, quando Jesus aplica a sua metáfora a si próprio. Então, depois de falar do pastor e do mercenário, usando as ideias, as figuras bem populares, bem conhecidas das pessoas, ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele apenas foi contratado para fazer o serviço, mas ele não tem uma relação verdadeira com essas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então percebam que Jesus aplicou a si próprio a profecia de Ezequiel. Ele reconheceu que o povo de Deus vivia como ovelha sem pastor. Ele reconheceu que os líderes do seu povo, de todas as áreas, política, econômica, militar, religiosa e tal, exploravam esse povo, não libertavam esse povo, entre dar a vida pelas ovelhas ou salvar as ovelhas, eles preferiam perder as ovelhas. E Jesus, então, encarna o papel, encarna a tarefa e diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e estou disposto a arriscar a minha vida, dar minha vida para salvar minhas ovelhas, porque eu conheço o meu Pai, o verdadeiro pastor, e eu sei que do meu Pai eu receberei a vida para salvar as minhas ovelhas. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então Jesus Cristo se identifica como o pastor. Identifica as pessoas, identifica os falsos e maus pastores e avoca para si a titularidade e a exclusividade do pastorado. Um só rebanho, um só pastor. Não há espaço para nenhum homem, nenhuma mulher invocar para si a titularidade do pastorado. Então, o que eu estou defendendo aqui é que Deus aboliu o pastorado humano e instituiu um verdadeiro pastor, que ressignifica completamente a atividade de cuidar de pessoas. Inaugura um novo rebanho, um novo modo, uma nova sociedade, uma nova relação, uma nova organização, em que não há mais líder e liderados, não há mais hierarquia. Há um único que pode conduzir, o Cristo, que se faz Cordeiro de Deus, matéria da próxima aula,
para as ovelhas. Todos são ovelhas com Em Hebreus capítulo 13, versículo 20, quando alto falho, quando o autor da carta, que pode ser Paulo, né, irmãos? Mas eu não vou comprar essa briga aqui. Quando o autor de Hebreus está falando para os irmãos se cuidarem uns dos outros e tal, ele fala, quando o grande pastor das ovelhas, então atribui esse título a Jesus Cristo, reconhece os discípulos de Jesus, vulneráveis na sociedade, como ovelhas no meio de lobos, como Jesus falou, eu lhes envio como ovelhas no meio de lobos. Como um pastor pode mandar ovelhas no meio de lobos? Só se ele estiver junto, se ele estiver presente para protegê-la. Então, o autor de Hebreus capítulo 13, versículo 20, acha aqui para mim, ele vai falar de Jesus, ele fala, cuidado, cuidem de vocês mesmos. Quando o grande pastor das ovelhas chama Jesus de pastor das ovelhas. Ele fala, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então a igreja reconhece que Jesus deu a vida pelas ovelhas, coisa que nenhum pastor havia feito. Pelo contrário, havia matado ovelhas em favor da sua própria vida. Jesus, ao contrário, deu a vida pelas ovelhas. Então ele tem autoridade para assumir este papel com exclusividade. Deu a vida pelas ovelhas e fez uma eterna aliança. E depois, em 1 Pedro, capítulo 5, quando Pedro, chamado pela Igreja Católica, o primeiro pastor da Igreja, né, o primeiro papa, o primeiro líder, do qual se desenvolve, do qual deriva toda a hierarquia pastoral, né, da qual nós, evangélicos e protestantes, etc., somos todos imitadores. Este Pedro vai dizer o seguinte, digo aos presbíteros que há entre vocês, presbíteros que há entre vocês, não acima, entre vocês. Eu, presbítero como eles. Veja que Pedro rebaixa-se, né, em relação a Cristo. Eu, presbítero como vocês, embora eu tenha sido testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreiem, prestem atenção, presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, olha aí o mercenário, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Vocês sendo ovelhas, vocês são modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão o seu prêmio. Então, este é um lugar em que Pedro chama Jesus de pastor e bispo e chama os irmãos de ovelhas do grande pastor que foram confiadas a vocês. Então, o que nós temos aqui é uma mescla de figuras, porque para ser modelo do rebanho, você tem que ser ovelha. E você tem aqui ovelhas que apacentam. Ovelhas que apacentam. Então, o Novo Testamento aboliu o título de pastor e o atribui exclusivamente a Cristo. Mas nos concede
indistintamente a ação de Jesus, que é cuidar, proteger. Cuidar e proteger, como eu falei desde o início desta aula, é estritamente o que vem da relação pastor-ovelha, literal, para cá. Quando nós cuidamos uns dos outros, quando nós atendemos às demandas e às necessidades uns dos outros, sabendo que entre nós, acima de nós, conosco está o único pastor. Então, meus irmãos, o estudo deste título é para recuperar o título pastor, tomá-lo dos homens e mulheres e devolvê-los ao seu dono exclusivo, Jesus Cristo. Não há no Novo Testamento nenhuma pessoa chamada pastor a não ser Jesus Cristo, o único pastor do único rebanho de Deus. E nós somos todos pessoas necessitadas que recebem cuidados diretos de Deus e indiretos por meio daqueles que, sendo cuidados por Ele, cuidam também uns dos outros. Por isso que eu falei que para entendermos Jesus, nós temos que afastar a igreja, afastar o pastor de terno, de batina, seja lá como você quiser, né? Recuperar a ideia do pastor do campo, recuperar a ideia de Deus como provedor do seu povo, entender o fracasso do pastorado humano e que Deus não restauraria um modelo fracassado. Senão, nós voltaríamos ao mais do mesmo. Se nós tivéssemos hoje pastores humanos, esses chefes do povo de Deus, seria mais do mesmo. Deus estaria insistindo no modelo fracassado. Portanto, Jesus Cristo é o corte, é o divisor de águas. Ele atesta que o modelo pastoral do Antigo Testamento fracassou e inaugura um novo pastorado que ele não delegou a ninguém. A maioria dos cristãos, eu inclusive pensava assim, achava que Jesus Cristo tinha delegado o rebanho aos homens e mulheres ungidos e ordenados e ido para o céu e embora, deixado as ovelhas aqui na mão dos seus pastores e pastoras. Não. Ele está no meio do seu povo, ele pastoreia o seu povo, ele cuida do seu povo e ele é o único pastor do seu povo. Cabe a nós, humildemente, devolvermos a ele nossos títulos e seguirmos o conselho de Pedro. Cuidem das pessoas ao redor de vocês. Livremente, vocês não estão sendo cuidados? Você não me ama, Pedro? Eu também te amo. Cuida das minhas ovelhas. Cuida, Pedro, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Ok? O que tem de pastor falando minha ovelha, é da minha igreja, vai para a sua igreja, etc. Devolvamos todos nós os títulos a Jesus humildemente, dizemos, Senhor, nós estamos insistindo num modelo fracassado e vamos todos nos submeter igualmente a Jesus Cristo, trazendo todos a Jesus Cristo, porque Ele é o pastor instituído por Deus, o grande provedor das nossas necessidades. Ei, pessoal, estão quietinhos aí, hein? Aí eu tenho uma pergunta. Vocês sabem, né, que ele não para de falar se vocês não falarem. Exatamente. Aí o fez uma pergunta interessante. Ela falou assim, legal. como é apacentar-se a si mesmo literalmente?
Então tem a figura, como é que a gente transporta a ideia da figura para a realidade? Veja, eu entendo... Fiquei curiosa veja, também como poderia ser isso. Olha só, na figura, aliás, na figura não, no literal seria um absurdo. O pastor só pode apacentar a ovelha. Então, na relação literal, o homem literal, ovelha literal, não tem como apacentar a si mesmo. No campo figurado, então vamos esquecer a ovelha e vamos esquecer o pastor literal. Vamos para o campo figurado, uma relação de líder e liderado. Aí fica fácil, eu acho, a gente entender como todo líder é tentado a se proteger e a cuidar de si mesmo em primeiro lugar, porque é do modelo. Então, como é apacentar-se a si mesmo? Exigir privilégios, exigir prerrogativas, títulos, honrarias, primeiros lugares, primeiro lugar na fila, a melhor parte de tudo, né? E cuidar dos seus interesses em primeiro lugar. Vamos fazer uma pergunta bem óbvia e direta, né? Quantos pastores mesmo, pastor da igreja, né? Se quisesse visar exclusivamente o bem-estar do povo, dar liberdade ao povo, não ficaria com medo de sofrer as consequências. Quantos pastores e pastoras não dirigem seus ministérios para proteger a si próprio, para proteger seu bem-estar, para proteger suas entradas, para proteger sua carreira? Então eu acho que, você concorda? Eu acho que fica fácil entender este absurdum, né? Que é o apacentar-se a si mesmo. Imagina o pastor ir no campo e, ao invés de dar água para as ovelhas, procurar água para ele. Né? Ou ir no campo procurar alimento para ele. Né? Então, assim, não, eu sou pastor de mim mesmo. Eu não cuido de ninguém. Né? Este verbo apacentar, então esqueçamos o título pastor. O verbo apacentar, significando nutrir e cuidar e proteger, bom, aí nós podemos entender bem facilmente como é que se apacenta seres humanos. Como é que eu posso trazer o verbo apacentar, que é um verbo pastoril, é um verbo ovínoro, né? Ovícola, não ovícola, ovícola. Como é que eu posso trazer esse verbo para as relações humanas? Como é que vocês acham? Amor, cuidado, proteção. Cuidar dos irmãos, cuidar dos que sofrem, prover necessidades, não deixar ninguém do nosso meio desprovido, não deixar ninguém passando necessidade, né? E ir estendendo esses cuidados numa dinâmica social, de modo que eu não consigo cuidar de 2, 3 pessoas, mas junto com 2, 3 pessoas consigo cuidar de uma. Se nós nos unirmos numa vaquinha, conseguimos levantar uma ovelha perdida, uma pessoa que está desorientada, que está deprimida, que está em crise. Né? Então, esta relação do cuidado funda uma nova sociedade. E é a sociedade de Jesus Cristo. A sociedade baseada no cuidado mútuo. Por isso que a Ildinha, nós aqui do Grupo Liberta, falamos, somos todos pastores uns dos outros, e somos todos ovelhas uns dos outros. É uma maneira de decompor a figura e ver que nós somos todos necessitados e todos responsáveis por cuidar uns dos outros. E se eu não puder cuidar de você nesse momento, eu vou achar quem sabe. Né? Se a tua demanda sei lá, precisa de um aconselhamento numa área, precisa, sei lá, de um socorro numa outra área que eu não domino, mas eu acho, quem sabe, eu vou achar. Né? Isso é bom. E nós fazemos uma rede de cuidados. Né?
O José Carlos diz assim, colocou mãozinha para cima, oração, fogo, e colocou, deu fogo, amém, aleluia, glória a Deus. Vocês vão pensar que eu sou pentecostal, mas não, irmãos. Mas esse é o verdadeiro Pentecoste, né, irmão? O Espírito do bom pastor derramado sobre todos nós, né? Aí a Cica Xavier diz assim, vixe, temos até o dia do pastor. Pois é. E a Cláudia Fuentes diz assim, me sinto perfeitamente em harmonia com essa visão da comunidade. O Espírito Santo é circular. Isso. E aí ela diz assim, enquanto cristã... Circular? Ótimo. Perfeito, eu adorei isso, circular. Eu nunca tinha ouvido. Sim, bacana. Aí ela diz assim, ela continua, enquanto cristã de berço católico, eu não tive a carga conotativa de pastor que a maioria de vocês teve. Ok. Para mim, sempre foi o sentido figurado que predominou. Sim. Então, a imagem associada a essa palavra era bonita. Agora sim, eu entendo... Agora sim eu entendo melhor a asperidade que muitos entre vocês têm relativamente a esse assunto. Sobretudo quando vemos no que deu ultimamente. Para mim, pastor era mais bonito que padre. Porque me parecia meio paternalista. Terminou? Sim. Eu gosto, Cláudia, da ideia... do Facebook, depois tem do YouTube. Eu gosto da ideia, eu gosto da figura. Mas como nós não podemos evitar a história do pastorado eclesial, né, em todas as igrejas, os abusos, os excessos, a hierarquia, a divisão entre clero e laicato, né, eu hoje estou gostando mais dos verbos ligados a esta figura. Então, não gosto tanto da ideia da palavra pastor, mas gosto dos verbos ligados a ela. O apacentar, no sentido de cuidar, nutrir. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora é literalmente um apacentamento. Eu estou servindo a palavra de Deus no melhor da minha capacidade. Se eu não faço melhor é por causa das minhas limitações. Mas assim, estou pegando o alimento de Jesus Cristo, porque ele mesmo usou essa figura para a sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Estou pesquisando a palavra de Deus e estou a oferecendo. Isso é uma nutrição espiritual, é um apacentamento, é uma pastagem, para usar a figura, né? Mas pode ser um cuidado, um olá. E Cláudia, né, minha querida irmã, você é uma pastora de muita gente, né? Que cuida dos migrantes num país rico, né? Muito além do que é demandado de você, que eu, né, sei das minhas conversas com você. És uma pastora. Não tem título, não tem nada, não tem nenhuma formalidade, nenhuma hierarquia. Mas de quantas pessoas você cuidou e vai continuar cuidando, né? Tá no seu coração. Então, minha querida irmã, você entendeu perfeitamente o que é imitar Jesus Cristo, o que é apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, os pequeninos de Jesus Cristo, né? Os migrantes, os desterrados, os despatriados, né? Sem documentos, sem fonte de renda e tal. Maravilhoso isso, né? Agora, eu temo que esta hierarquização do pastorado mantenham as pessoas privadas desta responsabilidade. Sim. Então, quanto mais a gente desmistificar esta titularidade e esta hierarquia, mais as pessoas poderão ser incentivadas a aprender a cuidar e a serem bem cuidadas. Porque esse modelo pastoral das igrejas é um modelo que fracassou no antigo Israel. Ninguém está contente, os pastores estão se matando, ninguém está contente e as ovelhas estão perdidas. Eu lembrei de uma pessoa do Liberto que contou para nós que ela era bem ativa, né, na igreja. E aí, quando ela tinha problema, ela ajudava bem os pastores e tudo. E quando ela tinha problema, o pastor falava para ela, não, você não. Você é forte, você aguenta. Vamos cuidar do fulano e do fulano. E ela nunca era assistida.
Porque ela era É um considerada modelo, como se fosse... Então, assim, eu acho até difícil um pastor se considerar ovelha também. E muitos até se suicidam, né? Mas não é aguentam. isso, o modelo... quando as O pessoas me modelo- pedem, vocês me perdoem por esse desabafo, né? Em cima disso que a Irene está falando, mas quando as pessoas vêm com esse papo de vamos cuidar dos nossos pastores, jejuar por eles, gente, eles não estão aguentando. Cara, o modelo está errado. Eu sinto muito. O modelo está errado. Ninguém aguenta pastorear hoje uma comunidade sozinho. Quem vai conseguir carregar nos ombros os problemas de famílias, de jovens, de casais, de idosos, de adultos, Cara, isso é impossível. Então, os pastores estão enclausurados nos seus gabinetes, se defendendo do rebanho, e o rebanho está morrendo. Né? Então, o modelo está condenado. Leiam Ezequias, né? Ezequiel 34 e outros. Zacarias, ferirei as ovelhas, as ovelhas vão ficar dispersas e tal. Então, assim, Jesus Cristo representa o fim desse pastorado. Nós temos que seguir Jesus Cristo e cuidar das ovelhas dele. E sermos todos ovelhas. Porque só tem um rebanho. E assim nós somos cuidados. Esses que se intitulam pastores são cuidados. Vocês não são super-homens, não são super-mulheres. Vocês não têm porção dobrada do Espírito Santo. Vocês são pessoas iguais a nós. Vocês serão cuidados e todos aprenderão a cuidar e todos serão cuidados. Esse é o modelo do bom pastor. É porque fica parecendo um berçário, né? Tipo assim, todo mundo chorando, esperando ninguém que o pastor aguenta. faça. E o pastor não dá conta. Ninguém tipo aguenta, assim. ninguém aguenta. É Mas mortal. nos comentários... Tá. daí E aí a eu não gente falo mais nada conclui- porque tá terminando. Não falo mais nada. A Tatiana diz assim, é muito triste ver a forma como se faz recurso ao Antigo Testamento para dar legalidade a esse modo, Fábio. É legalidade a palavra. Pastoreio legalidade nos dias de hoje. Aula maravilhosa. O Cozinha em Casa Caseira, que acho que é o Carlos, diz assim, os pastores pregam que ovelha gera ovelha, é verdade. Então, e diz também, altamente esclarecedor. Aí forçou a amizade, né, irmão? Ovelha gera ovelha. Esse negócio aí é forçar a figura de linguagem além dos seus limites, né? Só para completar, nós tivemos... Eu conto ou não conto? Nós passamos por uma situação em que o pastor pregou... Bom, primeiro, ninguém nunca prega sobre Ezequiel 34. O cara teve a coragem de pregar sobre Ezequiel 34, mas aplicando aos políticos, né? Quer dizer, tudo bem, né? Então, ficamos assim, né? Esse é o nível, né? Mas vocês têm a chance de ler e de ouvir aí. Vai. Bom, vai perder mais inscritos, Tá. fica quieto. Tá bom. A Cláudia fez assim, talvez seja uma libertação, a destruição, a implosão das igrejas setoriais com títulos e holofotes, a igreja circular de Roá. A saída está na mão das ovelhas. É verdade. Se as ovelhas se reconhecerem como rebanho de Jesus Cristo, né, irmãos, a casa cai, a Babilônia cai, né? Os sistemas religiosos, toda essa baboseira cai. Aí ela tinha comentado aqui antes, eu não li, o Lula utilizou a palavra cuidar. É o verbo dos que trabalham em saúde e serviços sociais. Isso, cuidar. Exatamente, cuidar. E aí o governante existe para cuidar. Exatamente. Bom, nosso horário ultrapassou, eu vou fazer um último comentário aqui. Um comentário bacana da Cica Xavier. Sim. Ela diz assim, é um comentário para você. Você foi um pastor essencial em nossas vidas em um momento de muita dor, do verbo cuidar, zelar. Minhas queridas irmãs, que gostoso ouvir isso. Oro por vocês até hoje, estão no meu coração. Muito obrigado por essas palavras gentis. Gente, muito obrigado a todos pela atenção. Nos vemos no domingo às 10 da manhã. Deus abençoe. Bom final de semana, Bom final de semana. gente. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, até domingo. Tchau.